Me chamo Marcos e o que vou contar para vocês é a história do dia em que conheci a morte, quando a vi com meus próprios olhos. Isso aconteceu em 2016, num pequeno interior, mais especificamente numa área rural onde o clima era de calma, mas as histórias sombrias da região sempre pairavam no ar. Tenho 42 anos e desde os 25 eu sou caminhoneiro, uma profissão que herdei do meu pai, que também foi caminhoneiro. Cresci observando ele de longe, sempre querendo seguir os passos dele. Aos 18 anos, tirei a minha habilitação e depois de um tempo, tirei a licença de caminhão. Durante os anos da minha vida na estrada, passei sem grandes incidentes, além dos problemas comuns como o pneu furado ou algum defeito no motor. Nada fora do normal. No entanto, eu sempre ouvia relatos de outros caminhoneiros sobre encontros com criaturas estranhas, fantasmas ou presenças inquietantes nas viagens. Meu pai, com mais de 40 anos de experiência, nunca teve uma dessas experiências, mas sempre me aconselhava a ouvir e prestar atenção nessas histórias, já que muitos colegas de estrada já tinham passado por coisas realmente estranhas, como a que aconteceu comigo. Foi fevereiro em 2016. Quando eu tinha 34 anos, quase 35, me chamaram para fazer uma entrega, saindo de Salvador, Bahia, até uma empresa em Curitiba. Decidi manter o nome da empresa em sigilo, por respeito para evitar problemas. A carga era frágil, então eu precisava ter muito cuidado para que chegasse em perfeito estado. A previsão era que a viagem durasse uns 3 dias e meio. No dia marcado, carreguei o caminhão e parti em direção a Curitiba. A viagem foi tranquila, tudo indo bem até a minha chegada na cidade. Cheguei 2 dias antes, na data da entrega, e fui até a empresa para ver se podia deixar a carga. Porém, o responsável não estava naquele dia, então eu teria que esperar até o dia seguinte. O pessoal da empresa foi muito gente boa comigo. Deixou que eu estacionasse o caminhão dentro do terreno para que eu pudesse sair para comer tranquilo, mesmo sem descarregar. Eles me sugeriram que retirasse o caminhão mais tarde, já que não podia deixá-lo lá durante a noite. Também me recomendaram alguns bons lugares para comer e passar o tempo enquanto esperava. Decidi dar uma volta pela cidade, comer algo e ficar num bar, tomando cerveja. Conforme as horas foram passando, ouvia os jovens falando sobre festas e eventos que iam rolar no fim de semana. Um daqueles eventos eu já tinha ouvido falar várias vezes, mas infelizmente eu não podia ir, pois os eventos só seriam no fim de semana e eu não queria esperar mais 3 dias para isso. Mesmo assim, achei muito interessante estar num lugar novo e a simpatia do pessoal da cidade me surpreendeu bastante, coisa que a gente não encontra em todo lugar. Quando a noite começou a cair, voltei para a empresa, retirei o caminhão e estacionei numa rua de terra, perto da fábrica. O lugar estava cercado de terrenos baldios e do outro lado, um bosque escuro. A grama alta nos terrenos parecia não ser cortada há vários anos, o que dava um ar desolado ao lugar. Decidi passar a noite ali, já que parecia ser um lugar tranquilo, embora por precaução com ladrões, preferi estacionar o caminhão numa área um pouco mais afastada, perto do bosque, sob a lua cheia que iluminava tudo. A noite estava um pouco fria, e mesmo que geralmente eu dormisse do lado de fora do caminhão, pendurado na minha rede, dessa vez, decidi ficar dentro por causa do frio que fazia. Talvez esse pequeno detalhe tenha salvado a minha vida naquela noite. Passei um tempo do lado de fora, sentado perto do caminhão, e lá para as 8 horas da noite entrei na cabine, preparei o espaço para dormir e fui mexer no celular até pegar no sono. Não sei exatamente a que horas foi, mas de repente comecei a ouvir passos ao redor do caminhão. Acordei rápido, achando que era algum ladrão tentando roubar a carga. Me sentei no banco do motorista e olhei pela janela, mas não vi nada. Peguei um pedaço de pau que sempre carrego comigo, que meu pai me deu quando comecei a trabalhar como caminhoneiro, e liguei o motor do caminhão. Acendi os faróis e ao sair eu gritei: "Quem tá aí, rapaz?" Tentei assustar quem quer que fosse e dar a entender que eu estava armado.
Mas o que aconteceu foi o contrário. Um tipo de grunhido profundo e aterrorizante gelou meu sangue. Olhei para trás em direção à parte de trás do caminhão e lá estava ele, uma criatura negra me observando fixamente. Seus olhos brilhavam no vermelho intenso. Seu rosto era uma mistura grotesca de porco e cachorro, tão assustador que eu mal podia acreditar. Mesmo estando de quatro, a criatura tinha o tamanho de um bezerro. Ela não desviava o olhar de mim, e eu fiquei paralisado, não sei se por medo ou por algum tipo de transe que aquele ser parecia exercer sobre mim. No impulso nervoso, eu gritei: "Sai daqui, Satanás!" Foi então que a criatura se levantou sobre duas patas. A imagem que vi me deixou sem palavras. As pernas dela estavam tortas, como se tivessem quebrado em várias partes, e seu pelo era ralo, especialmente na área do abdômen. Suas orelhas eram pontudas e os dentes saíam da boca de forma assustadora. As mãos, apesar de parecerem humanas, estavam cobertas de pelo e tinham garras grandes, enormes. Não pude evitar a sensação de que estava cara a cara com a própria morte. Não sei quanto tempo fiquei olhando para aquela coisa terrível, mas tudo acabou quando a criatura se abaixou, como se estivesse se preparando para pular em cima de mim. No ato desesperado, corri de volta para o caminhão, tranquei todas as portas e tentei pegar o celular para ligar para a polícia. Eles me atenderam rápido, mas o meu nervosismo me fez gaguejar e eu não conseguia explicar o que estava acontecendo. Eu só repetia: "Me ajudem, tem um demônio tentando me pegar." Eles pediam para que eu me acalmasse e explicasse melhor, mas naquele momento eu vi a criatura passando do lado da porta do caminhão e indo para a parte da frente, andando em duas patas. De pé, ela era mais alta que a frente do caminhão. Quando ela deu a volta pela frente, arranhou toda a lataria do caminhão com as garras, fazendo um barulho horrível. Soltei o celular e agarrei o pedaço de pau de novo. Minha cabeça só pensava: isso é um lobisomem. Se ele entrar aqui, ele vai me matar. No impulso desesperado, comecei a buzinar na esperança de que alguém escutasse e viesse me ajudar. Mas o que consegui foi irritar ainda mais aquela criatura. Com todo aquele barulho, a besta soltou um uivo tão aterrorizante que me arrepiou todo. Logo depois, ouvi batidas na porta e em seguida no meio do caminhão. Não sei se eram socos com as mãos ou se a criatura estava se jogando contra o caminhão, mas aqueles minutos foram os mais assustadores da minha vida. Foi aí que vi dois carros com os faróis acesos se aproximando, e antes mesmo que eu pudesse entender o que estava acontecendo, eu vi aquela criatura pulando o muro de um dos terrenos baldios e desaparecendo na escuridão. Quando se aproximaram, reconheci um dos homens no carro. Era o segurança da fábrica. Quando chegaram, viram claramente o meu estado de pânico. Não sabia se contava a verdade para eles ou não. Então decidi mentir, dizendo que tinham tentado roubar meu caminhão. Eles tentaram me acalmar, ficaram comigo por um bom tempo, e no fim decidi mover o caminhão para mais perto da fábrica. Um deles ficou comigo até o amanhecer. Naquela noite, não consegui dormir nem por um minuto. Passei o tempo todo vigiando cada sombra ao meu redor. Quando o sol finalmente nasceu, peguei o caminhão, entreguei a carga na fábrica e saí da cidade o mais rápido que pude. Desde aquele dia, não tive coragem de fazer entregas em lugares desconhecidos. Aquela criatura me persegue nos pesadelos quase todas as noites. Faço terapia para lidar com a ansiedade que sinto quando estou em lugares escuros e evito sair de casa em noites de lua cheia. Vivo com medo de que um dia eu possa encontrar aquela besta novamente, aquele ser que todos chamam de lobisomem. E assim termina a minha história. Obrigado e boa noite. Olá, prefiro não mencionar o meu nome. Sou de Riacho de Santo Antônio, Paraíba. Para quem não conhece o lugar, deixa eu explicar. É uma cidadezinha que provavelmente não passa dos 10.000 habitantes. Foi aqui que tivemos a experiência mais assustadora das nossas vidas.
algo que nos marcou tanto que até hoje nos deixa arrepiados ao lembrar daquela noite. A noite de 15 de outubro de 2015. Naquela tarde, tivemos que ir ao hospital. Foi uma questão de urgência. Infelizmente, a minha mãe sofreu uma queda e fraturou o braço. Então, depois de um dia cheio de preocupações, finalmente era hora de voltar para casa e descansar um pouco. Era por volta das 11 horas da noite. E como nossa casa na época não ficava muito longe da clínica, decidimos que era melhor ir andando porque pegar um táxi àquela hora pesaria muito no nosso bolso. Provavelmente vocês não conhecem a área, mas na cidade tem algumas ruas que ficam completamente desertas a essa hora. E ainda mais na área por onde a gente estava passando. Nós vínhamos caminhando por uma rua chamada Demóstenes Barbosa, quando a uns 20 ou 30 metros vimos alguém atravessar a rua, justamente para o nosso lado da calçada. O que chamou a nossa atenção é que não sei se posso descrever isso como uma pessoa. Tinha uma aparência humanoide, mas era muito alto. Calculo que tinha mais de 2 metros de altura. Sei que soa meio absurdo, mas estávamos certos de ter visto que os braços dele também eram bem compridos, talvez até desproporcionais, já quase tocavam o chão. A coisa vinha em nossa direção, balançando levemente de um lado para o outro. A pouca luz que tinha não deixava a gente ver nenhum traço ou roupa que pudesse estar usando. Era uma figura completamente escura. A gente ficou meio alerta na hora. Parou de andar e deu meia volta. Graças a Deus, ainda estava a uma distância considerável de nós. Então decidimos que seria melhor andar rápido em vez de correr, com medo de que, se corrêssemos, ele viesse atrás de nós. Naquele momento ventava muito, e ainda tinha o barulho dos insetos, mas quase podemos jurar que aquilo emitia uma espécie de grunhido. Depois de andar quase uma quadra, nos viramos para ver se ele ainda estava atrás de nós. Os dois sentiram aquela sensação de frio na espinha, porque ele estava ali, atrás de nós, balançando-se de um lado para o outro. Movia os braços para frente, como se tentasse nos alcançar, mas não conseguia, já que a gente mantinha uma boa distância dele. Bem, quando o terror estava tomando conta e a gente estava prestes a correr e gritar por ajuda, aquela coisa simplesmente desapareceu, assim do nada. Até o som que achamos que ele emitia sumiu. A verdade é que até hoje não entendemos o que vimos ou o que poderia ser aquilo. Chegamos em casa o mais rápido possível e nos trancamos muito bem. Lembro que nos dias seguintes evitávamos sair quando estava escuro, pois estávamos tomados por um medo enorme. Com o tempo, esse sentimento horrível foi diminuindo, especialmente porque não vimos mais nada fora do normal. Mas uma coisa é certa, nunca mais passamos por essa rua à noite. Não queremos topar com aquela criatura de novo. Boa noite. Olá, Bruno. Eu gostaria de contar uma história que aconteceu comigo e mais 3 amigos no ano passado. Era Fernando, José e Pablo. Eu sou de Pilões, Paraíba, e aqui na região em que eu vivo tem um lugar que é mais campo e mato. É meio que uma zona rural. É um local cheio de lendas, embora nunca tenhamos ouvido falar de algo parecido com o que aconteceu conosco naquela noite. Foi em um morro bem grande, em uma cidade vizinha chamada Bananeiras. E no topo as pessoas sobem para ter uma vista paradisíaca. É um morro bem grande, que pode ser visto de algumas partes da cidade. As pessoas costumam subir lá em certas épocas do ano. Esse, inclusive, é um dos principais pontos turísticos da cidade. Subi lá muitas vezes, mas nunca imaginei passar por algo tão assustador como naquela noite. Quando chegam ao topo, algumas pessoas acampam a noite toda e só voltam no dia seguinte. Essa história começou em uma noite, em uma reunião de amigos, quando já com algumas cervejas começamos a falar sobre viagens que deveríamos fazer juntos. Daquelas que sempre ficam só na conversa e nunca são realizadas, até que Fernando diz: "Já sei, e se a gente subir no morro lá em Bananeiras? Eu conheço um caminho alternativo onde podemos fazer menos tempo e evitar o caminho mais comum. Já subi várias vezes com meu pai,
E se formos antes do pessoal subir, provavelmente vamos chegar muito antes, e vamos estar a sós lá. Todos concordamos, pensando que ficaria só na conversa, e assim foi por uma semana até que Fernando, no grupo do WhatsApp que temos, perguntou quando iríamos. Na verdade, acho que ninguém estava afim, mas todos dissemos que sim, só para não deixar ele mal. Combinamos de ir em um fim de semana até que o dia chegou. Tínhamos combinado de nos encontrar na casa de Fernando no sábado, às 5 horas da manhã, para pegar um transporte para essa cidade. Dar uma volta antes, irmos à praia, paquerar umas gatinhas e depois subir para o morro. Como combinado, no sábado todos estávamos na casa dele, com as nossas mochilas cheias de comida e água, porque não desceríamos até o dia seguinte. Chegando lá, curtimos bastante a cidade e quando foi umas 3 horas da tarde, começamos a subir o morro, só que bem devagar, bem tranquilo. Quando já tínhamos caminhado por volta de 3 horas, José nos disse algo de repente. Ei, espera aí, desliga a música porque eu estou escutando alguma coisa. Desliguei rapidamente o alto-falante que estávamos usando e ao longe, prestando bastante atenção, conseguimos ouvir o balido de uma cabra. Eu não entendo muito do assunto, mas sei que ali não deveria haver cabras, ou pelo menos ninguém nunca nos avisou. Ignoramos o som depois de alguns segundos e continuamos subindo. Uns 15 minutos depois, José voltou a falar. Olha lá, é ela que está fazendo aqueles barulhos. E a alguns metros de nós, vimos uma cabra bem grande, com chifres imponentes. Pablo disse, vamos pegá-la e na volta vamos ver se conseguimos vendê-la. Todos jogamos nossas mochilas e coisas no chão e começamos a persegui-la, até que, em um certo momento, todos nós nos separamos. Ao longe, ouvimos um grito de Fernando e, quando chegamos até ele, ele estava sentado no chão, ofegante, e nos disse: eu já tinha pegado essa desgraçada, mas ela me deu uma mordida e escapou. Nós começamos a rir dele, até que ele mostrou o antebraço onde havia sido mordido. Não parecia nada grave, mas estava sangrando bastante. Começamos a cuidar dele com o que tínhamos e ele disse: essa coisa tinha uma força enorme. Meu pai tem cabras até maiores, mas nenhuma com a força dessa que escapou de mim. Continuamos rindo dele e começamos a procurar nossas mochilas que havíamos largado. Fomos encontrando uma por uma até que a mochila do Fernando estava pendurada bem alta em uma árvore. Perguntamos se ele havia deixado lá e ele disse que não. E ele falou: com certeza foi algum de vocês que pendurou ela lá. Não se façam de desentendidos. Me ajudem a pegá-la. Quando a tiramos, ela estava com um cheiro muito ruim de coisa podre. Nós achamos que era a comida que ele tinha levado, porque provavelmente ela estragou com o calor. Não demos muita importância e seguimos subindo. O dia transcorreu normalmente, exceto pelo fato de que encontramos um pássaro morto dentro da mochila de Fernando, quase se decompondo. Ele ficou muito bravo e nos perguntou quem tinha sido o infeliz das Costa Oca que colocou aquilo lá. Todos dissemos que não fomos nós. Simplesmente jogamos fora e seguimos o dia todo da maneira mais normal que conseguimos, mas com o balido daquela cabra ao longe. O tempo foi passando e a noite havia chegado. Fizemos uma fogueira e montamos um mini acampamento. Ficamos até às 10 horas da noite, ouvindo música, falando eguagens, até que todos fomos dormir. De madrugada, o som de cabra voltou a ser ouvido, mas agora estava muito, muito mais perto de nós. Eram quase 2h30 quando começou e nos acordou. José foi o primeiro a vê-la e disse: agora sim, essa desgraçada não vai escapar. E começou a correr atrás dela. A cabra também começou a correr. E quando José estava quase alcançando-a, ele se jogou em cima dela e conseguiu agarrá-la por uma pata. Apesar de José ser bem forte, a cabra o arrastou por vários metros até que ele a soltou. Nós continuamos correndo atrás dela, e aqui é que as coisas começam a ficar muito sinistras. Juro para vocês, a cabra se levantou sobre 2 patas e saiu correndo assim. Ela corria gritando: Fernando, Fernando, e juro que ela estava rindo. Aquela coisa estava rindo de nós e gritando o nome de Fernando. Ficamos paralisados até que olhamos para Fernando. Ele estava abaixado, vomitando e chorando como se fosse uma criança, enquanto a risada se afastava.
Nenhum de nós conseguiu falar. As palavras não saíam e quando conseguimos, percebemos que Pablo não estava com a gente. Começamos a procurá-lo e não muito longe o encontramos. Ele estava chorando com a cabeça entre os joelhos, não parava de chorar até que ele nos disse. Eu continuei seguindo aquela coisa até que ela falou comigo, mas falou com a voz da minha mãe. A mãe de Pablo havia falecido há alguns meses antes, e ele nunca nos contou o que aquela coisa disse para ele, e a verdade é que eu nem quero saber. Não conseguimos mais dormir, e assim que deu 4:30 da madrugada, começamos o caminho de volta. Demoramos muito mais do que o normal para voltar, pois ainda podíamos ouvir o balido da cabra nos seguindo. Quando finalmente chegamos em casa, o pai de Fernando viu que estávamos pálidos e nos perguntou o que havia acontecido. Quando contamos tudo, ele nos contou algo assustador e deu alguns detalhes. E disse: Rapazes, eu também a vi, muitos anos atrás, mas apenas ignorei. Quando ela viu que eu estava ignorando ela, aquela cabra começou a falar comigo com a voz do meu pai. Ela dizia coisas que somente ele e eu sabíamos, e ria. Não consegui aguentar e voltei. Aquela coisa é o próprio diabo. Já fazia anos que eu não sabia nada sobre isso, até que vocês me contaram. Se algum dia quiserem subir de novo, tomem muito cuidado com todas as coisas que andam soltas pelo caminho. Claro, obviamente nenhum de nós voltou a subir, nunca passou pelas nossas cabeças voltar àquele lugar, onde tivemos a pior experiência de nossas vidas. Mas enfim, espero que tenham gostado do meu relato. Muito obrigado, Bruno, por narrar aqui no seu canal e até mais.